Olá, caros ouvintes, estamos aqui novamente no canal sobre longevidade e qualidade de vida. Estou aqui com o Paulo Vitor Figueira. Olá, Paulo. Oi, Dani. Oi, pessoal. E nós daremos continuidade ao episódio anterior, falando hoje sobre as 10 valências, explicando bem detalhadamente cada uma delas para que vocês entendam aí como se apropriar no dia a dia e no conceito de condicionamento físico. Então vamos lá, Paulo, relembrando aí para a galera quais são as 10 valências e vamos falar um pouquinho sobre elas. Legal, Dani. Então, assim, a gente está trabalhando agora com esse modelo das 10 valências físicas, né? As 10 capacidades físicas. Elas são divididas entre capacidades orgânicas e neurológicas, tá? A gente tem, por exemplo, vamos falar uma por uma, né, que fica mais fácil. O condicionamento cardiovascular ou respiratório, né? Isso, né, que as pessoas geralmente chamam de cardio, né, do fôlego, vamos dizer assim. Né, a capacidade do nosso sistema, do nosso corpo, de entregar, processar e captar oxigênio, né, de uma forma mais específica, assim. Mas basicamente a sua capacidade, né, respiratória, seu fôlego, seu cardio, seu gás, como o pessoal chama, que é muito trabalhado nos exercícios cíclicos, né, na corrida, na natação, na bike, esses exercícios mais monoestruturais que a gente chama, né, principalmente. A gente tem também a resistência muscular, né, que daí seria a capacidade do nosso sistema de utilizar e armazenar energia também, certo? Que é muito trabalhado na musculação, né? E assim, quase todas as valências elas vão estar sendo utilizadas em qualquer atividade física, né? Em praticamente tudo que você for fazer, você vai usar elas. Mas dependendo da atividade, ela tem um foco maior em uma área ou outra. Então, por isso que às vezes é difícil de exemplificar uma atividade que seja focado 100% naquela valência. Então, a gente vai dar alguns exemplos, né? E não que você não trabalhe isso em outras atividades, né? A terceira capacidade seria a força, né? Que é uma coisa mais óbvia mesmo, que é a capacidade das nossas unidades motoras, né, musculares, ou a combinação delas de aplicar força num objeto. A quarta seria a flexibilidade, né, que é a capacidade do nosso corpo atingir as amplitudes de movimento completa das articulações. E essas 4 primeiras, a gente classifica elas como habilidades orgânicas. Então, o que significa isso? Quer dizer que você consegue ver, né, ou medir no corpo e ver os resultados dessas 4 valências. Por exemplo, na flexibilidade, se você não conseguia de pé com a perna esticada encostar a mão no pé e agora você consegue, você melhorou a sua flexibilidade. Se você no exercício X levantava tanto de peso e agora você levanta mais, você ficou mais forte. Se você com um exercício X conseguia fazer 15 repetições e agora você consegue fazer 15, 25, 30, você tem mais resistência muscular. E se você consegue manter uma atividade cíclica por mais tempo, né, numa mesma intensidade, vamos dizer assim, quer dizer que você melhorou sua capacidade cardiorrespiratória. E até num nível maior, assim, então a gente pode ver aumento de fibras, aumento do tamanho da fibra, né, no caso da resistência muscular, que seria a hipertrofia da musculação, ou se a gente for analisar mais celularmente, né, aumento do número de mitocôndrias na capacidade cardiorrespiratória. Então são coisas que a gente consegue ver e medir, né? Essas são as 4 primeiras. Aí depois a gente pode ir para as capacidades neurológicas, que seriam a coordenação, né, que é a habilidade de a gente combinar padrões de movimentos diferentes num movimento só, então você juntar várias partes e fazer um movimento complexo. Agilidade,
que seria a capacidade de a gente mudar a direção ou minimizar o tempo, né, de transição de um movimento para outro. O equilíbrio, que é a capacidade de controlar o seu corpo, onde está o seu centro de gravidade. E a precisão, que é a capacidade de controlar o movimento em uma determinada direção ou intensidade. Essas 4 são neurológicas, ou seja, são mudanças que acontecem no nível mais interno, né, que você não consegue medir nem ver. Você fica mais coordenado a partir do momento que você não conseguia fazer um movimento específico e agora você consegue, né? Que você tinha um equilíbrio não tão bom e agora você tem um equilíbrio. Então você não consegue medir no corpo, você consegue ver na atividade em si, né? E aí a gente tem mais 2 valências, que são a potência e a velocidade, que elas são separadas, porque elas são tanto orgânicas quanto neurológicas. Então você precisa de uma mudança tanto física quanto neurológica para melhorar essas 2 capacidades, né? A potência, que seria a capacidade das unidades musculares fazerem a máxima força no menor tempo possível, e a velocidade, que é a capacidade de diminuir, né, o tempo do ciclo de um movimento específico, né? Então seria essas 2 valências que seriam essas que precisam dos 2. E por que isso é importante? Porque para ter mudanças orgânicas você precisa treinar, e para ter mudanças neurológicas você precisa praticar, né? Então são 2 coisas diferentes que você tem que prestar atenção no que você está fazendo para ver se você está treinando ou praticando, né? Um exemplo que a gente usa bastante em relação a isso no caso do CrossFit, o Double Under, né? Que, para quem não conhece, é o fato de você estar saltando corda e você, com um pulo mais alto e um giro mais rápido, fazer a corda passar 2 vezes embaixo do seu pé em cada pulo, né? Então é um dos movimentos que a gente usa no CrossFit. Para conseguir fazer isso, eu preciso praticar, né? Mas quando eu estou fazendo um treino e no meio do treino lá, que eu estou super cansado, fadigado, tem double unders, eu estou treinando double under, então não estou praticando. Então para praticar você precisa estar num ambiente, né, vamos dizer assim, mais calmo, concentrado e controlado, onde você consegue fazer com calma e pensar e tentar corrigir os erros ou fazer o movimento que você estava fazendo, né? Então no caso do double under, a gente fala, não faço double under ainda, tudo bem, então pega em casa lá sua corda ou chega um pouquinho antes da aula, aquece, se prepara e pratica, né? Filma o movimento, vê o que você está fazendo de errado e aí tenta corrigir isso, né? Porque quando você está no meio de um treino, com a frequência cardíaca super alta, né, suando, cansado, com a perna bamba porque você estava fazendo algum exercício que precisava da perna, o ombro está cansado, tudo isso atrapalha na coordenação, atrapalha nas valências neurológicas, e aí você só vai fazer o movimento do jeito que ele estiver acontecendo. Você não vai conseguir pensar tanto e fazer os ajustes necessários para aquele movimento ser melhor, né? Então é importante, e no CrossFit a gente trabalha muito isso, a questão de treino e prática, né? Então na nossa aula, que vai ter um movimento super complexo de barra, de levantamento de peso olímpico, por exemplo, a gente primeiro vai praticar o movimento, às vezes com um caninho de PVC para você conseguir corrigir os alunos, inclusive os mais iniciantes. Depois a gente passa para a barra para tentar reproduzir os padrões. E aí beleza, a gente praticou, corrigiu, tentou deixar o movimento melhor. Agora a gente vai usar aquele movimento num treino. Aí você vai treinar. Então no mesmo dia você praticou o movimento,
corrigiu ele, né, ou tentou corrigir, ou tentou entender melhor como ele funciona, e aí depois você vai tentar, que essa é a parte mais difícil, transferir essas coisas que você aprendeu na prática para o treino, né, que daí quando você estiver naquele ambiente estressante e cansativo, você conseguir que aquele exercício que você praticou aconteça de uma forma mais natural, né, sem você precisar parar para pensar, até porque como você vai estar cansado, você provavelmente não vai conseguir. E Paulo, assim, dentro dessa tua explicação das valências, imaginando uma pessoa que nunca teve preocupação com condicionamento físico até então, existe aquela questão que a gente até falou um pouco sobre isso no primeiro podcast, de que de repente eu não vou conseguir trabalhar essas valências se eu comecei mais tarde, ou se, independente da idade, às vezes pode ser um jovem de 20 e poucos anos que nunca foi estimulado, digamos assim, Sim. no condicionamento físico. E aí de repente ele se depara com um nível assim, né, de exigência, onde ele tem que sair de uma zona de conforto para ele praticar, treinar e conquistar, digamos assim, essas valências. Isso, como é que é isso, assim, falando um pouquinho de pessoas comuns, assim, que vão buscar isso enquanto objetivo? Né? Isso é bem legal, Dani, porque acontece muito, né? Ou as pessoas nem vão porque elas não querem, porque elas acham que não vão conseguir, ou porque elas têm vergonha de não conseguir na frente de outras pessoas, né? Ou elas vão e às vezes elas se assustam e não voltam, ou ficam meio na dúvida ali por um tempo, né? Isso aí entra o trabalho do professor, né? Do coach, tentar entender esse aluno e tentar mostrar para ele que é um processo, né? O mais importante é que é um processo, e é um processo sem fim, né? Até alunos intermediários e avançados, hoje em dia, eu vou dizer pela realidade Brasil, né, que é o que a gente vive, a gente tem alguns problemas com alunos intermediários avançados, que eles chegam num ponto onde eles acham que eles já sabem fazer tudo, né? Mas se você for analisar ali friamente, principalmente nas 10 valências ou nos detalhes de movimento, sempre vai ter coisa para melhorar, né? Então o processo ele é infinito, só que as pessoas veem muito resultado quando elas se dedicam no começo, porque imagina uma pessoa que não sabia fazer quase nada, né, em termos de tarefas, habilidades físicas, e ela chega no CrossFit e ela é exposta a um infinito de exercícios, estímulos e movimentos, então ela aprende muita coisa muito rápido e ela fica, né, proporcionalmente mais forte muito rápido, porque era uma pessoa que não trabalhava força, valência e etc, e ela começa a treinar, então a evolução no CrossFit no começo, se as pessoas que, né, gostam e se dedicam, é uma evolução muito rápida, quase exponencial. Só que ela chega um momento em que você tem um platô, né? Esse primeiro platô é o que a gente mais se preocupa, é o que eu mais me preocupo como treinador. Porque aí de duas ou uma, ou a pessoa vai achar que ela não evoluiu mais e ela vai trocar de atividade, vai buscar outra coisa, ou é aquele aluno que eu quero continuar evoluindo do jeito que eu estava evoluindo antes. E aí o cara começa a querer fazer mais coisa demais, ou extras, né? E daí começa a fugir do que o método prega, né? E essas pessoas, o problema é que às vezes elas se esquecem que elas tiveram toda essa evolução fazendo o método, né? Então praticando a aula do dia e só a aula do dia, né? No caso do CrossFit, mas isso a gente pode ampliar para outras atividades. Então, às vezes, esses platôs são simplesmente uns degraus que você vai ter que ter paciência para o processo, né, acontecer de uma forma contínua. Então, essa evolução muito rápida no começo, geralmente é pelas capacidades orgânicas, que a pessoa sente muito rápido que ela está melhorando em tudo, ela está ficando mais forte, ela tem mais gás, né, ela tem mais flexibilidade, e como as outras valências elas são mais escondidas, a pessoa não vê que ela também está melhorando naquilo. E daí chega um momento
que o corpo ali, a capacidade, né, as capacidades orgânicas, elas têm esse platô. Só que as outras, elas continuam melhorando. Só que as pessoas às vezes não veem que ela chegou num ponto em que, vamos supor, num movimento super complexo, né, de barra, com a barra de peso, a capacidade física dela, a força dela chegou num limite, né? Então a força, quando ela chega nesse limite real, que a pessoa não conhecia o limite real dela, ela não fazia, né? Então quando ela chega nesse limite real, a força é uma coisa que demora mais tempo para acontecer. Você precisa estar regularmente treinando força e você vai ficando mais forte. Aquele começo, você estava só descobrindo qual que era o limite, né? Então aí agora você vai ter que ter mais paciência para que essa mudança aconteça. Mas também você pode ter esse aumento no peso que você consegue erguer pelas mudanças neurológicas, porque o seu movimento ficou mais eficiente, né? Você fazia o movimento na força, né, que a gente chama na ugrice, vamos dizer assim, sem muita técnica, e simplesmente por melhorar a sua técnica, você já consegue erguer mais peso, né? Então as pessoas, elas se prendem muito naquelas valências orgânicas, que é o que dá para ver e medir, né? E elas esquecem que constantemente a gente está evoluindo todas, né? Só que esse processo ele vai ter um platô, e ele vai ter vários platôs. Sim. E eu acho que nas valências neurológicas, daí contribuindo aí com a minha parte da psicologia, acho que entra muito a questão do mental, né, o padrão mental e psicológico do indivíduo, porque você tem que lidar com frustração. Claro. Tem certas coisas, assim, principalmente para quem não foi estimulado muito em coordenação, para quem tem mais dificuldade, por exemplo, a questão de precisão, de movimento, pode parecer uma coisa meio que imediata, né? Você falar, sim, olha, o certo é fazer assim, é esse ponto, né? Mas muitas vezes a pessoa não tá, ela não foi estimulada, não tá acostumada, ela vai ter que se adaptar, então ela vai ter que ter uma resiliência, vai ter que ter persistência, e aí eu acho que é o lado legal também de você trabalhar um conjunto corpo-mente, né? Aquela coisa da integração, porque você precisa também passar por esses processos para, claro, evoluir, se desenvolver, sim, né? Sim, exatamente, porque aí começa a entrar muito daquele nosso problema de a gente se comparar muito com outras pessoas, né? Então, cada um tem uma realidade pré-entrar na atividade física, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo mais extremo, né? A gente vê muito no CrossFit Games, que seria a Olimpíadas do CrossFit, que acontece uma vez por ano, onde a gente vê o 1% dos praticantes de CrossFit que estão naquele nível elite, né? E que é o que a gente falou no começo, que é um comprometimento de saúde, não, eles estão praticando a modalidade que a gente acredita que gera mais benefícios de saúde, mas eles estão num nível extremo, né? Num nível extremo, que inclusive, né, nos cursos da CrossFit, eu lembro do meu curso que uma das primeiras coisas que o líder do curso falou CrossFit Games não é CrossFit, né? Ele é uma parte do CrossFit, né? O CrossFit transformado em esporte de alto rendimento, mas não é o que a gente quer para as pessoas. Isso ficou muito claro de um ano para cá, que a CrossFit mudou, voltou à sua origem de querer levar saúde para as pessoas e tomou várias atitudes radicais, né? Algumas até para quem não conhece, né, o que é a CrossFit de verdade, algumas atitudes meio polêmicas, né? Inclusive de cortar totalmente patrocínios e investimentos nessa parte esportiva. Isso foi totalmente redirecionado para a CrossFit Health, que é a parte da CrossFit que busca saúde e fomentar estudos, né, sem vieses comerciais, para mostrar o que é mais saudável. E as pessoas veem os atletas do Games como um objetivo, uma meta, um modelo, né? E muitas vezes eles veem, poxa, o cara chegou naquele nível e ele só, na entrevista ele falou que só treina CrossFit há 3 anos e eu treino há 5, né? Então por que eu não tô igual a ele? Porque você não sabe o que aquele cara fez durante toda a vida dele. A maioria dos atletas que estão lá já foram atletas de alto rendimento de outros esportes por muitos anos, né? Então por que o CrossFit
os Estados Unidos é uma potência no CrossFit, além de ser porque foi criado lá e eles praticam há mais tempo, porque é um país que tem uma cultura de esporte desde a infância e adolescência. Então, as crianças, os adolescentes, eles são muito mais estimulados em esportes, né? Até porque é uma das maneiras com que a maioria das pessoas faz faculdade lá, porque lá todas as faculdades são pagas e são caras, muito mais caras do que aqui, se você for ver proporcionalmente, e as pessoas geralmente fazem as faculdades dependendo de bolsas esportivas, né? Então, muita gente usa o esporte como uma alavanca para poder fazer uma faculdade e depois ter uma carreira fora do esporte. Mas enfim, isso para exemplificar o porquê que essas pessoas, né, do CrossFit Games têm essa capacidade muito avançada, porque já tinham um background esportivo muito grande, né? Agora chega uma pessoa lá, vou dar dois exemplos, um adolescente que entra na academia e nunca fez atividade física, né? Tinha uma vida mais sedentária e não tem coordenação, não tem força, não tem consciência corporal, ou até uma pessoa de 40, 50 anos que pode ter praticado atividade física há um tempo e já tem uma coordenação melhor por ter esse background, né? Ou ao contrário, um adolescente que foi estimulado a fazer esporte, chega lá e aprende e melhora super rápido, e um adulto que não praticou nada a vida inteira e vai sofrer um pouco mais. Acho que esse talvez seja a pessoa que mais sofre, porque por ser adulto se compara um pouco mais com as pessoas, né? Às vezes vê uma pessoa que fisicamente é parecida com ela e ela quer ver, não, será que eu estou igual a essa pessoa? Não. E aí a outra pessoa já tem um nível, ou já treina há mais tempo, ou tinha um background e está muito melhor, e a pessoa começa a se comparar. Então tentar ver esse processo, né, essa evolução como algo seu, né? Se comparar, ou não se comparar, mas usar outras pessoas como parâmetros de uma forma saudável é bom, né? Mas a maioria das vezes a gente quer ter os parâmetros como nossos, né? Então, eu fazia isso há um mês atrás? Não. Eu ergui esse peso há um ano atrás? Não. Então, você medir essa evolução como algo seu, né? Algo próprio e tentar, às vezes, fazer essas avaliações das capacidades neurológicas. É difícil, mas se você parar para pensar, você consegue, né? Nossa, o meu movimento era muito ruim, eu era super corrigido, tinha muitos detalhes, e agora ele já está melhor, eu me sinto melhor, eu não tenho dor, ou eu consigo erguer mais peso porque o meu movimento está melhor, estou mais coordenado, estou com mais equilíbrio e tudo mais. E eu acho que tem também um lado importante que é assim, de repente algumas características específicas que você gostaria de olhar no espelho e ver como resultado, talvez elas não sejam assim as mais interessantes assim para você se comparar. Mas de repente assim, um exemplo, você está conversando com alguém subindo escada, e você consegue manter uma conversa e de repente a pessoa do teu lado claro. tem que parar para falar, entendeu? Exatamente. Então assim, às vezes a gente tem certos processos da vida comum como ela é, de eu vou no supermercado e agora eu faço compras com muito mais conforto do que eu fazia antes. Tem coisas bem banais assim que eu olho muito assim no dia a dia, que o condicionamento físico ele te traz como benefício e não necessariamente você tá ali, tipo, isso não é mérito assim valorizado por ninguém, Com certeza. mas é você com você mesmo no dia a dia. Porque às vezes não, 99% das vezes as pessoas não percebem essas coisas, né? As pessoas não estão conscientes do que elas estão fazendo na vida. A gente vive numa vida muito automática, né? Tipo, entra no carro, sai do carro, entrou no mercado, faz a compra, você não tá ali no momento presente pensando como que tá sendo aquela atividade, o que tá sendo, né? E tentar fugir desse padrão de a estética ser o que vai guiar o seu
resultado e evolução, né? Ela pode ser uma consequência, pode ser uma meta, né? Mas tem muito mais coisas por trás do que esse padrão aí, né? Do que essa estética. Eu tenho uma cliente minha que no dia que ela conseguiu, e hoje ela faz crossfit, no dia que ela conseguiu abotoar a sandália dela de novo sozinha, ela falou do quanto aquilo representou para ela, assim, como uma conquista, né? Como uma vitória. E o quanto isso impactou para ela perceber que o corpo dela tinha mudado negativamente, assim, tinha sofrido o impacto de não estar fazendo nada. Sim. Então, eu acho que essas pequenas vitórias, assim, elas podem ter um simbolismo bem mais importante. Sim, e elas têm que ser celebradas, né? Você tem que perceber, você tem que celebrar e usar isso como recompensa. Né? Então, nossa, eu não conseguia fazer tal coisa, agora eu consegui. Né? E trazer esse sentimento como uma coisa positiva que vai te motivar a continuar. Né, para ter outras vitórias. Perfeito. É isso aí, pessoal. Então, vocês aprenderam um pouquinho mais sobre as 10 valências e como mensurá-las e aproveitá-las da melhor maneira possível. Valeu, Paulo. Valeu, Dani. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.